relógio aqui está marcando 58, aí você vê. Pronto, Fernando. Ok. Boa noite a todos. É com muita alegria, é com muita satisfação Fernando, está falhando ou Fernando, é. Fernando, não estamos te ouvindo. Tá, Está falhando. mais uma desculpa. Nós que estamos estudando o céu, estamos não. Fernando, nós não estamos te ouvindo. Eu acho que Fernando caiu. caiu, é. Ô, Yara, você tem uma leitura aí? Do livro? É, uma leitura. Tem. Então, você, Hã? por favor, você faz no lugar dele que eu faça a prece inicial. Tá, deixa eu. Ah, tá aqui, peraí. Ô, Rafael, abaixa aí. Bem, vamos lá, então. Maçarico de Luz é o título do texto do livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, por irmão José. Pepita de ouro encontrada no cascalho antes que se transforme em joia de fino lavor, ou que na condição de metal precioso tenha outras utilidades, necessita se submeter à chama do maçarico que ali faz. A pedra de diamante, achada em sua forma bruta em meio extenso lamaçal, a fim de que ganhe em beleza, carece a ação inclemente do buril que a liberte de suas impurezas e excrescências. A pérola, que a partir de singelo grão de areia a ostra produz, em sua aparência exterior, não dispensa o concurso de processos de limpeza para somente depois ser devidamente apreciada em seu justo valor. Assim acontece ao espírito, o qual, criado simples e ignorante, necessita em si mesmo se expor a múltiplas experiências de purificação para que um dia, em sua essência, possa brilhar em plenitude. Sob a ação incessante do maçarico de luz da cor e da dor e da prova, com que esmeradamente o divino joalheiro o trabalha, pouco a pouco ele haverá de se despojar de todas as suas imperfeições adquiridas por conta de seu livre arbítrio. Paz para todos. Muita paz. Meus irmãos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus,
a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que conosco caminha e ampara este grupo de estudos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para estudarmos essa obra tão importante e edificante para todos nós. Queremos pedir que o mentor espiritual do nosso irmão, que fará o uso da palavra, possa envolvê-lo e intuí-lo com os melhores pensamentos, com as melhores lições que irá nos trazer para entendermos um pouco mais, podermos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Assim, Pai, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Bom, meus Obrigado, irmãos. Jane. Oi, Obrigado. Fernando. Você vai. Pode ir, Retornei continuar. aqui. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado, Jane. Obrigado. Retornei. Meu amigo Adenauer. Adenauer, o Fernando, acho que a internet dele caiu novamente, então vamos convidar então o nosso irmão Adenauer, né, que fará o estudo para nós essa noite do capítulo 32, capítulo importante, que nós possamos absorver o máximo possível. Adenauer, com você. Tá, obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Queria falar da alegria, né, pela oportunidade do trabalho, de estarmos aí aprendendo juntos. E é sempre desafiador, né? É a segunda vez que eu tenho a alegria de participar desse tipo de trabalho. A primeira vez foi um capítulo, se não me engano, do livro Libertação. E é interessante, né? Eu acho assim essa dinâmica que vocês montaram muito bacana, né? E a gente acaba tendo oportunidade de revisitar obras, porque quando eu li as obras de André Luiz, já tem um tempinho, né? Eu acho que foi no século passado ainda, viu, gente? Então, assim, eu não lembrava do livro, assim, os detalhes do livro. E tinha lido, claro, né? Mas eu falei, e agora, né? A gente não pode pegar um capítulo assim avulso. Eu tenho que me familiarizar com os personagens, com as histórias. Não haveria tempo hábil para que eu lesse os 31 capítulos que antecedem o 32, né? Então, eu procurei fazer um apanhado assim, da obra, peguei alguns resumos para me inteirar sobre os personagens, li alguns capítulos que antecedem o 32, né, para pegar o fio da meada e entender a dinâmica, né, do processo. E realmente, né, a gente estava conversando informalmente aqui antes de começar o estudo, e esse capítulo é um capítulo assim que traz muitas reflexões, né? É interessante que, olha que coisa curiosa, eu acho que com a literatura espírita isso acontece, acho que vocês já devem ter chegado a essa mesma constatação. A gente lê uma obra hoje, a nossa realidade é uma, né? Nosso nível de experiências, nossa bagagem doutrinária. À medida que o tempo vai passando e quando a gente revisita a mesma obra e vai ler o mesmo texto que nós lemos há 5, 10 anos atrás, o nosso olhar já é diferente, né? Porque à medida que o tempo foi passando, nós fomos agregando experiência, desenvolvendo de algum modo o nosso entendimento, né, a respeito dos aspectos doutrinários, e a gente consegue enxergar sutilezas, minúcias no texto que às vezes passaram desapercebidas quando nós tivemos a oportunidade de estar, né, lendo esse material pela primeira vez ou numa vez anterior. Então, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade de perguntar, de opinar. É um estudo em grupo, né, ainda que online, e me corrigir se for o caso, tá bom? Não tem, a gente está aqui para colaborar de algum modo. Nós vamos ler só alguns trechos, tá? Então vocês podem acompanhar com o livro em mãos aí, que a gente vai seguir a dinâmica do capítulo. Eu gostaria até de ter aproveitado e preparado alguns slides, mas não deu tempo. Eu preparei o roteiro, porque eu faço assim, eu gosto de preparar o roteiro, fazer as anotações, e depois eu faço a transposição para um slide. Isso quando a gente vai preparar uma palestra, né?
E como é estudo aqui, eu falei, fico com o texto na mão, a gente vai conversando e vai lendo os trechos que forem pertinentes. Mas então, para a gente chegar na recapitulação, vocês têm acompanhado o livro aí nos últimos capítulos, vocês perceberam que o personagem central desse capítulo é a família do Júlio, né? E o Júlio em especial, né? Um nenenzinho de aproximadamente 1 ano. A gente vai perceber nos capítulos anteriores aí que há todo um trabalho da espiritualidade junto à sua à Odila e posteriormente junto a esse espírito para que ele pudesse ser novamente inserido dentro do contexto familiar, numa nova encarnação, né? A partir dos compromissos espirituais que ele tinha. Então, houve aquela aproximação, a anuência da Zulmira, né, em acolher, né, aquele espírito que não lhe era estranho, né? Vocês sabem disso. Existia todo um vínculo ali do passado que reunia esses espíritos. Então, vem a gravidez. É uma gravidez cheia de sobressaltos, até muito interessante, né? Quando André Luiz vai discorrer sobre a questão, às vezes, dos enjoos na gestação, as dificuldades, falando sobre aquela questão da assimilação fluídica, né? Os conflitos que existem, às vezes, entre o espírito reencarnante e a futura mãe, e fala do nascimento da criança, né? Que desde tenra idade, desde recém-nascida, demonstra uma certa fragilidade, né? E aí o capítulo 31 termina quando ele fala sobre a chegada do inverno e o Júlio ele adquire uma gripe e essa gripe evolui, né, para um processo infeccioso, né, nas amígdalas, né, e que vai redundar numa difteria. Então, nisso, o médico visita a família e depois indica que o enfermeiro vá, né, para prestar os cuidados da criança. É muito interessante porque a gente fala assim, puxa, eu estava refletindo aqui, não sei se vocês pensaram a mesma coisa, né? Porque hoje, quando uma criança apresenta um estado desses, ela necessariamente ela é conduzida ao hospital, né? Fica internada no hospital, né? No caso dele aqui, depende, como a gente vai ver na evolução do caso, seria até um caso de internação numa UTI, né? Numa unidade de terapia intensiva, e a gente percebe que pela época, pelas circunstâncias também, acredito que a limitação, né, das instalações hospitalares, tudo acontece dentro da casa dele, né? Até o momento em que a criança desencarna. Então, é, por coincidência, entre aspas, né? O Mário é indicado para ir até essa casa, mas ele não fica sabendo, né, que casa era aquela e quem morava ali, e quem era a criança. E ele, quando chega na casa, começa o capítulo narrando exatamente isso, né? O Mário chega na residência, vai de ônibus, chega lá, desce do ônibus. Quando ele bate na porta da casa, ele se depara com o Amaro, né? E é muito interessante, né, que André Luiz faz questão de frisar isso. Vocês vão ver no texto aí, logo no quinto ou sexto parágrafo, quando ele diz que ele é acolhido de forma cortês, né, amiga, né, educada, solícita, né, quando o Mário bate a porta, Amaro o acolhe educadamente. E aí ele diz que Amaro reconhece o Mário, né, sabia que se tratava daquele que havia sido noivo da sua atual esposa, né? E o Mário, então, tem aquele impacto com aquela situação, né? Logo, aquelas pessoas de quem ele guardava um rancor muito profundo, uma mágoa muito intensa, e aí fala que se ele soubesse, né, ele teria providenciado um substituto. E aí eu comecei a refletir sobre os desafios da nossa vida, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas sempre que a gente tem que lidar com alguma situação complexa, desafiadora, a gente normalmente ou tenta evitar a situação ou postergar, né? Procrastinar, quer dizer, adiar, porque tudo aquilo que nos desagrada, que nos constrange, a gente tenta fugir daquilo. E a gente vai perceber que às vezes é justamente quando a gente encara e lida com a situação que a gente vai realizar o aprendizado que a gente tanto precisa. Então, no primeiro momento, o impulso dele era não querer ficar ali, né? Mas não tinha jeito, ele estava ali. Então, por uma questão de consciência profissional, ele vai realizar o trabalho. Mas nesse momento, logo nesse parágrafo aí, vocês vão perceber, né? E até a gente estava conversando antes do estudo,
Francisco estava lembrando desse detalhe, ele começa a recordar certos tipos de pensamento que ele já tinha veiculado em relação a Zulmira quando aconteceu o episódio. Então ele pensou em botar fogo no apartamento dela, ele pensou, né, em dar fim à vida dela. Está escrito no texto, literalmente aí, né? Então a gente é uma menção até à questão do feminicídio. E o curioso é que André Luiz faz essas observações, mas não cita em momento algum que ele desejasse a mesma coisa para o Amaro, né? Não sei se porque a Zulmira, por ser mulher, mais frágil, por ter sido ela a noiva, né, que o dispensou, despertasse nele um rancor talvez mais intenso, profundo. Ou porque fosse a personagem mais frágil, né, nessa história, né, fisicamente. E aí, então, vocês vão perceber que no capítulo anterior, no capítulo 31, o, o Mário tinha estado na casa da Antonina para atender, se eu não estou enganado, me corrijam, um familiar também que estava passando por necessidade, né, médica. E ele permanece lá e participa do culto do Evangelho no lar, né? E não foi por acaso, porque os benfeitores espirituais já estavam de algum modo envolvendo, como que o preparando para a situação que ia acontecer aqui nesse capítulo 32. E vocês vão observar, né, vocês falaram sobre isso semana passada, que na hora que o tema foi, né, que eles foram abrir o livro lá para escolher o tema, ele caiu exatamente na questão do perdão, né? E lembrando que Antonina é um espírito que tem vínculo com o Mário também, né? Olha como que são espíritos que estão de algum modo enredados em compromissos espirituais que transcendem a atual encarnação e reencarnaram em condições diferentes. Antonina com seus filhos foi abandonada, né? E o Mário participa do Evangelho ali e recebe aquelas instruções oportunas sobre a questão do perdão, da compreensão. E aí, olha que interessante, nessa hora, quando os pensamentos mais sombrios, né, vêm à tona, ele começa a se lembrar de alguns lances, de alguns momentos desse culto do evangelho que eles tinham conversado. E aí ele vai recordando mentalmente as frases, né? Tá aí no texto, não sei se vocês viram. As mãos que curam não podem ferir. Olha que interessante. Logo ele que era enfermeiro, né? É muito assim, né? É uma frase que foi forjada para atender a necessidade, na condição dele exatamente, né? E aí, a outra frase, o enfermeiro diligente será sem dúvida o irmão de todos. E um alerta, né? A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Então a gente percebe que começa a surgir nele uma espécie de conflito, né? Aí eu gostaria de parar e fazer uma pergunta a vocês, para que essa pergunta possa nortear de algum modo, né, as nossas reflexões aqui. Vocês consideram que os conflitos de consciência são bons ou são ruins, gente? O que que vocês acham? Hein? Alguém gostaria de opinar a respeito? Acho que aí é um sacode na gente, né, Adenauer? Para a gente começar a pensar na vida, pensar nas coisas que a gente fez, que deixou de fazer, né, no que a gente está adquirindo, né, com tudo, com todo o nosso procedimento, no caso dele, né, esse guardando essa mágoa, esse ressentimento há tanto tempo, né, e você vê que, quando eu estava estudando esse capítulo, vi que nada acontece por acaso. Olha a articulação da espiritualidade para preparar ele para ir na casa do casal Amário e Zulmira, né? Então, esse conflito de consciência dele, né? Quer dizer, se ele não tivesse esse conflito, ele poderia tomar ali uma medida radical, levar, né? Colocar em prática tudo aquilo que ele estava pensando, né? Botar veneno, tacar fogo na casa, não sei o quê, mas o conflito, né? Acendeu uma alertazinha dentro dele. Bom, minha opinião, né? Não sei se é isso. Alguém mais gostaria de falar? Eu acho assim, quando a gente Acho que pensa no conflito, né? O conflito já é algo que vai te fazer, vai fazer com que você se choque
uma outra situação que talvez é o grande duelo, né? Aquela dualidade no que a gente pensa, do certo e do errado, do fazer e não fazer. Então, ele joga com essa possibilidade. E, logicamente, a questão do Evangelho no Lar, a experiência dele no Evangelho no Lar, com a abertura daquele item do Evangelho no Lar que ele abriu no dia, lógico, induzido pelos Espíritos, é, talvez tenham sido colocado a semente, né, para que ele pudesse refletir um pouco mais. É isso. Então nós percebemos, né, que o conflito de consciência ele é um sinal de progresso para o espírito, porque quando o espírito ele está ainda adormecido, a consciência está adormecida na criatura, ele ainda se compraz no mal, ele não está sensível aos apelos do bem, né? Então, quando nós começamos a viver essa dualidade, aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser, é sinal que já está acontecendo dentro da criatura, dentro de nós, um despertamento, né, para os valores espirituais superiores. É óbvio que isso ainda é o início de uma jornada, né? E a gente vai perceber aqui, é muito interessante, à medida que André Luiz vai descrevendo os impasses, como os pensamentos vão acontecendo de forma recorrente, né? Que esse processo de educar o nosso pensamento, de forjar novos hábitos, é um processo trabalhoso, é um processo difícil, é desafiador, né? Então ele estava vivendo esse dilema ali, porque ele tinha recolhido, né, instruções tão elevadas, que seriam tão libertadoras para ele, mas ao mesmo tempo se via preso àqueles vínculos de ódio, de rancor, de ressentimento, né? Então, o Mário, o Amaro, ainda o acolhe assim muito afetuosamente, né? Fala, entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Olha que interessante. Porque às vezes é assim, né? Às vezes a gente pode ter um ressentimento com relação a alguém e às vezes a pessoa mesmo não saber que nós temos um pensamento assim com respeito a ela, né? Porque, infelizmente, nós ainda somos pessoas que às vezes nos permitimos magoar ou nos sentir profundamente ofendidos por coisas tão pequeninas, né? Então, assim, às vezes é um negócio tão pequeno que o outro relevaria com facilidade e a gente fica ruminando aquilo, né? Fica guardando aquilo, né? Às vezes potencializando o fato, né? Que é uma coisa muito séria, né? Porque nós temos um péssimo defeito. Ou a gente exagera os problemas, a dimensão deles, né? Ou nós nos apequenamos diante deles. E são duas posturas equivocadas, né? A gente tem que procurar enxergar com clareza, com lucidez, entender a dimensão do problema e, ao mesmo tempo, reconhecer as possibilidades que nós já trazemos conosco e os recursos, né, que a providência divina nos faculta para que nós sejamos capazes, né, de lidar melhor e superar os desafios do caminho, né? E aí, então, Mário entra dentro de casa e Amaro conduz, né, até o local onde estava lá o Júlio e a mãe, né? A Zumira estava com o neném e ele chega até lá. E nesse meio tempo, né, ela dá a ciência, né, que foi identificado que a criança estava com croup, que era um quadro muito sério, e ela já tinha demonstrado vocês vão ver isso nos capítulos anteriores, né, quando o instrutor, benfeitor espiritual, é, quem que é, gente? Esqueci que é o nome do benfeitor espiritual. Ele diz que o Júlio. Clarencio. Ah, o Clarencio, isso mesmo, Clarencio. Ele fala exatamente que o Júlio ele tinha cometido dois suicídios, né? Um por intoxicação e um por afogamento. E o Júlio tinha reencarnado anteriormente como filho do Amaro e da Odila e desencarnou afogado, né? E agora ele reencarnava com uma lesão muito severa na garganta, que era ainda resquício, o processo expiatório relacionado a essa encarnação em que ele havia se submetido ao suicídio pelas vias da intoxicação. Então ele já reencarna num corpo débil, frágil. Até o livro fala que ele era uma criança que tinha que ser cuidada com mingau, com assim, tinha dificuldade, né, de engolir o alimento.
ele era muito franzininho, né, delicado, enfim, isso tudo fazia parte do processo, né? E aí então o Mário, né, entra e começa a dar assistência. E aí, ele tem, né, ele não sabe identificar por quê, mas nós sabemos que o Mário já tinha uma ligação pretérita com o Júlio, né, de outra experiência anterior, né, porque, segundo o livro fala, o Júlio tinha sido amante, né, da Zulmira, né, no caso era a personagem chamada Lina, não é isso mesmo, gente? Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? E a gente observa, é um caso curioso, né? Porque quando a gente vai lá em Missionários da Luz e vê lá a reencarnação do Segismundo, a gente via que existia um receio muito grande, né, do Segismundo em relação ao seu pai, porque tinha uma relação, né, mal resolvida do passado. E aqui o Mário também tinha uma situação, né, com relação ao Júlio. Isso talvez fosse um fator também que despertava nele algum tipo de antipatia ou aversão à criança sem se dar conta do porquê, né? Ainda que ela fosse filha do casal que era o seu desafeto. E aí, um detalhe interessante é que começa a passar pela cabeça do Mário ideia de repente acelerar. Olha só, né? E se ele cooperasse com a morte da criança? E se ele trocasse o medicamento? Ele começou a ter esses pensamentos, né? Olha só, que eram profundamente perturbadores, né? Só que um detalhe importante que a gente precisa observar é que ainda que ele tivesse os pensamentos, ele não faz, né? Ele age dentro de uma ética profissional. Perceberam? Porque muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Tem aquele trecho do estudo, né? Pecado por pensamentos, né? Que a gente estuda no Evangelho. A gente, felizmente, nem tudo que a gente pensa a gente faz. Graças a Deus, né? Porque nós, dada a nossa condição espiritual, nós ainda nos permitimos pensamentos muito desequilibrados às vezes, né? E a gente tem hora que a gente fica até envergonhado de certas coisas que a gente pensa. Mas isso é um retrato que mostra que nós ainda somos recém-saídos de nossa infância espiritual, né? Para a gente fazer uma análise crítica nossa, né? Então, nesse momento, olha que interessante. Quando ele tem esse arrobo de pensamento desarmonizado, vem à tona alguns conceitos lá do Evangelho, como se fosse um antídoto, né? Opa, né? Vem à tona aquelas considerações. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Então, aí ele começa a refletir sobre tudo isso, né? Ainda que esses pensamentos que ele guarda consigo, porque é aquilo que a gente fala, né? Nós somos o resultado de múltiplas encarnações, não é, meus irmãos? Então, nós nos habituamos, nos condicionamos a muitos comportamentos que se cristalizaram em nosso caráter ao longo de várias reencarnações. Então é como se aquilo se tornou meio que um automatismo, né, no campo do comportamento. E aí, quando a gente quer mudar, é um processo que a gente precisa trabalhar muito, né? Porque não é fácil superar essas inclinações que a gente vem fazendo isso tantas vezes há tanto tempo, então a gente precisa, né, de muita força de vontade, né? E aí, é, naquele momento, a mãe, né, tocada pela situação do filho, porque é muito interessante que o livro vai falando sobre isso, né, como que é o amor materno, né? Como que a maternidade ela desperta uma relação tão profunda, né, junto ao filho. É por isso que a gente precisa alternar as nossas experiências reencarnatórias, né? Né? Vivendo homem, mulher, enfim, nas várias circunstâncias para a gente viver experiências que vão nos enriquecer emocionalmente, né? Espiritualmente. Então ela fala sobre isso, né? Então ela diz para o Mário que foi tanto sacrifício até ali, uma gestação difícil, né? Aquele início de infância tão conturbado, né? E ela falou: será possível que agora eu vou ver o meu filho morrer? Né? Criancinha com 1 ano de idade. E nós sabemos, né, que tudo isso aconteceu por motivos. Porque a gente pensa, é uma coisa interessante, a gente não,
Cada caso é um caso, né? Porque a gente tem um péssimo, às vezes as pessoas têm aquela mania de achar assim, ah, não, criança nasceu assim porque fez isso. Não, a gente não pode ser taxativo nesse sentido. Existe uma motivação, existe um fator determinante para que o espírito reencarne nessas circunstâncias, mas não sabemos qual, né? Isso também é irrelevante. O importante é lidar com a situação em si, né? Então, nós sabemos que tanto Júlio reencarna naquela condição de debilidade, porque ele precisava, quanto os pais também precisavam passar por aquele processo, né? Porque todos eles estavam em processo de reajustamento espiritual. E nós temos aprendido, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas as maiores aquisições espirituais a gente realiza exatamente quando nós estamos lidando com a adversidade, com a dor, né? Com os traumas, com os conflitos, que é nesses momentos que a gente cresce, né? E aí, André Luiz diz que ela chorava muito intensamente, né, preocupada com a situação da criança que só fazia piorar. E aí, é, o Mário, né, lembrou que quando ela terminou com ele, né? E ele, não sei se ela fez isso, mas às vezes a pessoa fica naquele sentimento, né, de se sentindo desprezada, menosprezada, como se ela, né, estivesse de algum modo, né, rindo dele. Diz aqui, né, Zulmira ria-se deles anos atrás, não lhe cabia rir-se agora. Quer dizer, não é que ela tenha feito isso, ele talvez tenha imaginado que ela tenha tripudiado do sofrimento dele, né? Porque nós temos, às vezes, aquela tendência ao vitimismo também, né? E aí, então, ele foi até a criança e começou a observar a condição dela, né? E percebeu que a extensão do problema e começou a meditar, né? Se eu colocasse o medicamento impróprio, né? O que que ia acontecer? Mas aí não, ele colocou, ele foi, pegou o documento, o medicamento correto, né? Que ele usa aqui o termo, né? O soro antidiftérico, né? E foi aplicar na criança. Mas quando ele foi aplicar, olha que interessante, porque o pensamento dele estivesse sintonizado, né, com esses sentimentos infelizes, André Luiz percebe que à medida que ele vai injetando o soro, uma substância escura, né, um fluido denso, vai se desprendendo da mão dele em direção à criança. É quando então ele diz aqui que o Clarencio entra em ação e cria uma barreira fluídica para que aqueles fluidos não prejudicassem a criança. Esses dias, né, até por coincidência, né? Nós estamos estudando no nosso grupo de terça-feira, que é um grupo de estudos da mediunidade, as propriedades do perispírito. E uma das propriedades que a gente estuda lá é justamente a sensibilidade do perispírito à ação magnética, né? Falando como que o nosso pensamento ele produz, né? Ele manipula os fluidos, dá aos fluidos características próprias, né? Sejam elas benéficas ou prejudiciais, né? De acordo com o teor dos pensamentos que a gente esteja cultivando, né? E é exatamente o caso aqui. Como o Mário estava projetando pensamentos, né, pautados naqueles sentimentos de rancor, de mágoa, ele plasmou o fluido deletério e aquele fluido era canalizado para a criança. Só não foi porque houve proteção espiritual, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com respeito à responsabilidade que a gente tem, né, no manuseio no trato do nosso pensamento, né? Porque isso gera consequências e responsabilidades espirituais, né? E aí, então, naquele momento, a Odila, né, muito preocupada com a situação do Júlio, porque ela também houvera sido mãe do Júlio, né? E ela estava ali, ela que no primeiro momento, vocês têm acompanhado o livro desde o início, no primeiro momento a intenção, ela se apresentou como uma obsessora, né, da Zulmira, porque ela tinha ciúmes, né? Ela tinha desencarnado, mas com o passar do tempo, né, e o auxílio do concurso dos benfeitores espirituais, ela foi mudando as disposições, né, mentais dela, e naquele momento ela já era uma pessoa que estava ali para ajudar mesmo, né? E muito preocupada com o Júlio, que era um espírito, né, que tinha uma ligação, ela com quem ela tinha uma ligação de afeto muito grande. E naquele momento, então, ela se volta para o Clarencio e pergunta a ele, né, senhora, você acredita, Clarencio, que o Júlio possa recuperar-se? Né? Aí a gente
Eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar um caso para vocês rapidinho. Eu tive um casal de amigos nossos aqui na nossa casa, e muitos amigos assim, muito queridos, desde a época de mocidade, e os dois tiveram câncer. Primeiro ele, depois ela teve, e a época eles frequentavam o centro, ficaram um tempo morando em Três Rios, depois voltaram para lá em Paraíba, e ele estava fazendo tratamento e ia ao centro, né? E certa vez, ele conversando com o benfeitor espiritual, o irmão virou para ele e disse, falou, meu irmão, confia que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Só que a gente às vezes faz uma leitura muito material das coisas, né? Porque quando você ouve isso, a pessoa fala assim, "Ah, então vou ficar curada da doença, né?" Mas não foi isso que o benfeitor espiritual disse. Ele falou, vai ficar tudo bem, né? Vai dar tudo certo. O que que é dar certo, né? A doutrina espírita nos convida a uma nova reflexão. Como que vai ficar tudo bem, né? O que que é ficar bem? Então a gente vai percebendo que no caso aqui, né, a preocupação dela, o Júlio vai recuperar-se. Ele estava se recuperando, é ou não é? Porque passar por aquela experiência expiatória era um processo de expiação que visava a cura do espírito, não é assim? Ainda que seja desagradável, ainda que represente, né, o desencarne. Então, esse amigo nosso, algum tempo depois, ele desencarnou, né? Mas já esteve conosco depois disso, né? Hoje, graças a Deus, né, está na condição assim de se adaptando bem à realidade espiritual. E a gente vai percebendo que a nossa compreensão com respeito às nossas expectativas em relação à vida vão mudando também, né? E aí, naquele momento, gente, fique à vontade para me interromper, tá bom? A gente vai falando aqui e vocês fiquem à vontade aí de opinar, de perguntar, tá joia? E aí, naquele momento, então, Clarence fala com ela, fala, olha, o Dila, o menino vai deixar, ele vai desencarnar em poucas horas, né? Aí, essa frase aqui, gente, é para a gente refletir. Olha o que que ele fala para ela, ó. O futuro dele exige a frustração do presente. Porque isso se aplica a cada um de nós, meus irmãos. Quantas vezes a gente vive uma experiência que para nós, ela presentemente, ela é frustrante. Mas é naquele momento que a gente está, né, fazendo a semeadura valiosa com vistas a aquisições, né, para o futuro. É isso que ele está falando aqui. Então, ele precisava passar por aquele processo, mas era para o bem dele, né? É olhar à frente, né? Eu costumo dizer isso, que nós, enquanto espíritas, a gente tem que começar a vislumbrar o futuro e pensar a nossa existência, não mais a curto prazo, mas pensar a nossa vida a médio e longo prazo, né? A gente não pode ter mais aquele olhar imediatista com relação às coisas, né? E às situações. Então, ela tem o impulso de perguntar alguma coisa a ele. Aí olha que interessante, né? Ele diz para ela assim: não indagues agora, saberás mais tarde. Aí ele diz, ó, Júlio reclama assistência, vigilância e carinho. Eu achei muito interessante isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quando fala em socorrer alguém, em ajudar alguém, a gente quer logo despejar um monte de doutrina espírita na cabeça da pessoa, né? E às vezes o que a pessoa precisa num primeiro momento é de um afago, de uma palavra de incentivo, de alguma coisa que toque o seu coração. Porque ela precisa daquele acolhimento inicial. O esclarecimento vai vir num segundo momento. É igual quando chega um irmão, às vezes, na reunião mediúnica, você vai querer provar para ele que ele está desencarnado, que ele não tem corpo. Ele está querendo se livrar da dor que ele está sentindo, das angústias, né, que o corroem. Ele quer ter uma luz, assim, entender que a vida continua, que ele é amado, que ele é cuidado, que ele não está abandonado, que ele não está sozinho. Os demais esclarecimentos ele vai receber no mundo espiritual.
né? Ou num grupo mediúnico, se lhe for permitido retornar. Então, achei muito interessante, né? Porque a Odila estava querendo mais esclarecimentos, ela falou, não, prioridade agora é você acolher a criança e oferecer ela o que ela precisa. Então, nós precisamos estabelecer um critério também de equilíbrio e de discernimento para tratar da necessidade do outro, né? Aí, na continuidade do texto, né? Ele vai, o Mário continua observando o estado da criança. E aí ele percebe que logo depois que ele dá o soro, a criança tem uma reação adversa. E ele identifica então, né, que a criança havia tido um choque anafilático. E aí ele manda chamar o médico. Falou, tem que chamar o médico, né, o pediatra, para poder olhar a criança, porque ela está numa situação muito delicada. Então o Amaro sai de casa e vai buscar o médico e fica aquela situação ali, né, uma hora. Você imagina quantos pensamentos ocorrem, né, num momento como esse. E o Amaro volta, né, com o médico quase em torno de uma hora depois. E o médico então vai auscultar a criança, vai fazer um exame mais detalhado. E ele então vira para o casal e diz: Olha, a situação da criança é irreversível, né? Infelizmente não tem jeito. Vocês orem a Deus, busquem o recurso da fé, né? Mas só Deus, né? Ou seja, ele disse que não havia recurso médico mais que pudesse ser utilizado em favor da criança. E aí eles sedaram a Zulmira, né? E a criança, o Júlio, já estava em coma, né? Tudo isso em casa, é interessante, né? Porque, como eu falei, não é usual isso, né? A pessoa entrar em coma em casa, assim, né? Mas é, tem uma frase aqui que me chamou a atenção, porque ele diz assim, ó, ao lado, isso aí falando sobre o Mário, né? Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo da alma. Perceberam? Ainda que ele tivesse lidando com aqueles conflitos todos, aquilo tocou ele profundamente. Porque uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que nós somos espíritos imperfeitos, carregamos conosco nossas mazelas morais, mas todos nós, meus irmãos, já temos alguma aquisição espiritual. Todos nós já temos alguma coisa de virtude já adquirida em alguma proporção, né? Nós não somos completamente insensíveis à dor do outro. E nessa hora, né, ele se sente profundamente tocado. E a gente vai percebendo como isso vai ser importante para ele. Porque uma coisa que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, que não há despertamento espiritual, como nós falamos lá no início, né? Sem que haja conflito. Não há, né? Não há. Então ele diz, a gente vai percebendo que o que ele tinha ouvido, a gente é uma conjugação de fatores, vejam só. As novas diretrizes que ele havia assimilado por ocasião do evangelho no lar, o confronto com a própria situação, não é, a dor da criança, porque é muito triste você ver uma criança, né, em tão tenra idade sofrendo, né, e ver a criança desencarnar na sua frente, é muito tocante, né? E o testemunho dos pais, né? Isso também tocou o Mário, né? A maneira como os pais se comportaram, a maneira como eles estavam envolvidos e sofrendo com a situação da criança, todo esse conjunto de fatores, né? Tocou profundamente, né, a alma do Mário. E aí ele começa a olhar para Amaro com outros olhos. Olha o que ele diz aqui, ó. Por que lutara contra semelhante inimigo? Ele se perguntando, né? E lembrando do Amaro. Aí diz assim, ó, Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo e vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. E ele começa a especular, né, que de certo, porque realmente, né, Amaro já tinha vivido experiências difíceis, né? Ele diz aqui, ó, rosto sulcado de rugas precoces. Quantos problemas inquietantes ele teria, né, lidado, defrontado ao longo da sua jornada? E aí ele começa a se perguntar, né? Olha só, como pudera ele, o Mário, ser ali tão cruel? Ele começa a se dar conta, né, do teor dos pensamentos que ele se permitiu ter ali dentro, né?
Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho estribava-se das melhores razões. E é muito interessante isso, porque a gente percebe, à medida que ele vai estabelecendo essas reflexões, que começa a surgir no coração do Mário uma nova crença, mas uma crença que era resultado de quê? De uma reflexão profunda, né? Onde ele confrontava os ensinamentos que ele havia recebido com aquela experiência que ele estava vivendo ali agora, né? É a proposta da doutrina espírita, né? Estabelecer uma crença, uma convicção, né? Pautada no entendimento, pautada na razão. E aí, é, ele ainda, né, continuando com as suas reflexões, ele analisa, né? Puxa vida, eu cheguei aqui, o Amar e a Zulmira, me conhecendo, e sabendo da história pretérita, poderiam ter me recebido com desconfiança e até mesmo recusar a contribuição dele. E, no entanto, como que eles acolheram o Mário, né? Acolheram-no fraternalmente, de braços abertos. Aí ele começa a pensar, puxa vida, se é verdade que eles lá atrás me fizeram sofrer, agora eles estavam passando por um flagelo muito doloroso. Então, olha como que ele muda, né, o teor das reflexões do Mário, né? É claro que ele ainda se culpava muito, a gente vai ver aqui ao longo do texto, né? E nesse momento, ele agradece a Deus por não ter feito aquilo, né? De ter colocado o medicamento errado, né? Ele falou, graças a Deus que eu fiz o certo, né? Mas ele ainda assim se pergunta, será que a minha postura, o meu comportamento pode não ter agravado o quadro do menino, do Júlio, né? E induzido ele, antecipado o momento da morte? E aí ele começa a se sentir envergonhado de si mesmo, né? Envergonhado. E a gente às vezes se sente assim também, não é, gente? Quando a gente às vezes tem uma atitude, né, menos digna, faz uma colocação infeliz, fere o outro, né, a gente começa a se envergonhar. Por quê? Porque a nossa consciência já está apontando ali, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais nós nos esclarecemos, mais conscientes nós vamos ficando. Então, a gente acaba se cobrando mais, né? Se policiando mais também. E aí, naquele momento, né, quando é muito bonita essa prece, né, que o Amaro faz, quando vai chegando o momento, ele vai percebendo que vai chegando o momento do desencarne do Júlio. Então o Amaro ele vai até a janela, né, reflete, olha para o céu, talvez naquele momento assim se preparando, né, estabelecendo uma conexão com o mundo espiritual superior e se munindo de forças para fazer a prece que ele queria fazer. E a prece ela é muito bonita, né? Até vou ler aqui para vocês, porque eu achei assim que é muito inspirador, né? A mensagem que ele traz, né? E ele diz: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem. Mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta. E é importante entender que, ainda que ele tivesse um sentido de religiosidade, era uma família religiosa, ele tinha lá um crucifixo e tal, e pelo falar dele você deduz, eles não tinham um entendimento espírita, não é, gente? Porque nós aprendemos como que a doutrina espírita é consoladora, né, para nós, né? Ela não nos exime de sofrer, mas ela nos conforta, porque nos faz compreender melhor a questão da continuidade da vida, nos faz entender que os vínculos de afeto não se rompem, que nós vamos nos reencontrar mais cedo ou mais tarde com as pessoas que amamos. Então, tudo isso é muito confortador. Mas eles não tinham esse entendimento, né? E ainda assim, a fé, né, naquele momento, ele demonstrou-se um homem de fé, né, confiando em Deus e nos desígnios dele. E aí ele continua dizendo: Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Dá-nos resignação, fé e esperança.
Auxilia-nos a entender teus propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Então é muito bonito, né? Porque ele fala da dor, da saudade, mas ao mesmo tempo pede coragem, né? Para suportar e para, né, realizar essa travessia, né, espiritual. E aí, André Luiz narra que naquela hora, né, sem que ele se desse conta disso, né, ele se emana do seu tórax, né, um jato de luz, né, muito clara, muito intensa, em direção à criança. E a criança adormece e desencarna. Olha que coisa, né? A prece que o Amaro fez favoreceu o desligamento do filho, né? E dentro de um clima de harmonia, né? De elevação espiritual que deve ter minimizado o impacto, o sofrimento do Júlio, né? Foi muito bacana isso, né? André Luiz não diz se Amaro foi intuído ou não, inspirado ou não, mas essa questão, né, nos remete à questão da perda precoce, né? Que é uma situação muito difícil. E eu gostaria só de me permitir falar com vocês, comentar um caso, né? É, há 3 anos, há 3 anos, desencarnou um familiar nosso. É, desencarnou aos 18 anos. Ele era a mãe espírita, trabalhadora da casa, médium ostensiva, uma pessoa muito dedicada, ainda é, né? Trabalhadora muito dedicada da casa. Ele, um jovem saudável, né? Participava da mocidade na casa espírita, era muito amigo do meu filho, eles tinham a mesma idade, são primos, né? E ele gostava muito de jogar bola, e ele jogando bola, brincando com os colegas, né? Nunca tinha tido nenhum tipo de problema de saúde. Brincando assim, era uma sexta-feira à tarde, ele teve um mal súbito e teve uma parada cardíaca. Foi levado para o hospital, daqui foi para Muriaé, ficou 5 dias na UTI e teve morte cerebral e desencarnou, com 18 anos. E aí foi uma situação assim de muita, né, muita angústia, né, muito sofrimento, porque era uma pessoa muito querida, era um jovem muito alegre e nunca tinha, e foi assim muito rápido, né, muito inesperada a situação. E a mãe, assim, apesar de, né, ter sofrido muito, ainda sofre, ela se manteve firme, né? Mas a gente percebe que até recentemente ele compareceu, né, alguns anos depois, isso foi esse ano já, à nossa casa e a espiritualidade disse, né, do estado dele, mas ao mesmo tempo falando da necessidade, né? Porque tal qual o Júlio precisou regressar com 1 ano, face às necessidades expiatórias dele, né, esse jovem também precisou regressar. E a gente vai, né, agradecer muito à doutrina espírita por nos facultar, né, esse conforto espiritual, né? É claro que não é só o conhecimento espírita também, né? É o contexto da casa, dos amigos, dos irmãos, né, que acolhem, que confortam, que abraçam, né? Por isso que a gente fala, o que faz a casa espírita não é a edificação material, né? E nem só também o conteúdo doutrinário, mas são as pessoas que estão ali, né? Que nós é que vamos criar todo aquele clima onde o que a gente aprende vai ser, né, colocado em ação no momento oportuno. Então o Júlio desencarna. E naquele momento, então, quando Mário percebe que Júlio tinha desencarnado, ele entra em choro convulsivo. Olha só que interessante, né? O André Luiz diz. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer no recesso dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Não que ele fosse, né? Mas ele de algum modo se sentiu culpado por não ter agido de forma diversa, não ter sido capaz de perdoar, né? Mas a gente entende também, não sei se vocês pararam para refletir sobre isso, que aquele momento talvez representasse uma catarse, né? Onde ele colocava para fora, né, aquelas angústias todas, e aquele momento, ainda que fosse um momento de turbulência para ele, representaria um marco
né, para o despertamento espiritual do Mário, né? E porque às vezes é assim, às vezes nos momentos que a gente acha que são momentos difíceis e ruins, é quando a gente vai realizar esses aprendizados valiosos aqui, né? E então o capítulo termina dizendo que ele, naquele momento, né, tomado de choro convulsivo, ele sai da casa, né, né, e vai embora, né, e a narrativa para por ali. Então, assim, eu gostaria, assim, de deixar vocês, assim, à vontade para perguntarem alguma coisa se acharem necessário, darem a opinião de vocês, pedindo desculpas aí por qualquer eventual, né, a gente precisava ter me dedicado um pouco mais, talvez, um pouco mais de tempo para trazer, né, um material, assim, de uma maneira mais clara, mas nós fizemos, né, o nosso esforço para colaborar aqui com o estudo, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não sei, acho que tem uns minutinhos aí, poucos, né? Vocês fiquem à vontade, meus irmãos. Leonel, meu amigo, da minha parte, só te agradecer, né, por esses esclarecimentos muito oportunos, né? Realmente você colocou, né, a sua sensibilidade, a sua emoção ao apresentar esse estudo, né? Porque realmente ele mexe, né, com a nossa estrutura, né? Porque foi um capítulo muito tenso, falando de desencarne de crianças, sempre emociona bastante a gente, né? E enquanto você falou ali, né, nessas questões, né, do pai que fez aquela prece, né, que era uma prece assim parecida com as preces espíritas, ele deve ter sido intuído fazer essa prece, né, porque se ele tinha religião na época, né, deveria ser o catolicismo, né? E eu já fui católico, né? E as orações no catolicismo, quase que são aquelas reuniões, aquelas orações mais de acordo com a própria igreja. E ali parece que teve uma sensibilidade muito grande, né? Palavras que não são habituais, né? Desses nossos irmãos fazerem. Eu achei muito interessante, muito emocionante, né? E a lei que se cumpre, né? Você falou aí do seu sobrinho, né, que desencarnou. Eu também, né, tive um sobrinho que desencarnou com 12 anos de idade, né, e abalou a família inteira, né, pelo carisma que ele tinha, pela simpatia, é uma pessoa muito educada e mexe, né? E os pais deles, dos pais desse meu sobrinho, até hoje não se recuperaram, vive esse sentimento até hoje. Isso já aconteceu em 1900 e pouco. Até hoje ainda carregam, né, essa emoção muito grande dentro do coração, né? Porque você vê, né, o seu sobrinho, morte súbita, não teve como vocês se prepararem para uma coisa repentina. Mas a criança já vinha, né, com esse quadro de enfermidade se agravando. E a família, né, de vez vai se preparando, né, conforme deve. Com o meu sobrinho, né, teve ele problema, né, do coração congênito e desde criança, né, e naquela época não tinha o tratamento que se tem hoje e a gente já no foro íntimo a gente já sabia que ele não ia durar muito tempo. Mas o seu estudo foi muito esclarecedor. Eu não tenho nada para perguntar, só te agradecer. Adenauer, eu também queria agradecer, foi excelente, muito esclarecedor, como Francisco disse, e eu queria só fazer menção aqui a duas frases do livro, desse capítulo, quando ele, né, o Mário tem lembranças do Evangelho do Lar feito na casa da Antonina. As duas últimas frases da lembrança dele são essas aqui. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. E a outra é: o perdão é a vitória da luz. Então, eu achei isso aqui assim uma coisa para a gente realmente refletir, né? Porque às vezes nós nos achamos injustiçados,
né, em determinadas circunstâncias, acha que o outro está, meu Deus, a gente deve bem dizer a Deus que o outro está nos fazendo ver, sentir o que talvez a gente possa tê-lo feito sentir ou a outras pessoas, né? Então, achei isso, nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. E o perdão é a vitória da luz. Só isso. Obrigada, viu, Adenauer? Imagina, gente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Porque todas as vezes que a gente é convidado para o trabalho, a gente tem que estudar, a gente revisita essas obras, né? Isso é muito bom, que nós precisamos fazer sempre. Tá? Eu agradeço o convite de vocês aí. Tá? Eu também lhe agradeço, meu amigo, pelas reflexões, né? E você tocou no ponto culminante, né? Que é o conflito consciencial, né? E o conflito consciencial é quando o espírito desperta para a marcha dele no progresso, né? Quando ele já dá aquele ponto de saída de onde ele está preso, né? E você vê que quando ele começa ali a brigar com ele mesmo e lembrar do evangelho que ele ouviu, já é um grande passo, né? E você vê que quando você termina e vê que ele está em lágrimas, né? Ele ali, ele já viu, já encontrou o caminho dele. Embora ele nesse tempinho aí, esse tempo de luta, era uma luta com ele, não era a luta com aqueles que estiveram com ele no passado, mas dele com ele para vencer essa barreira que impedia ele fazer as pazes, não só com a criança, mas com todos aqueles que estavam ali em sua volta. Muito obrigado, Adenauer. Ah, eu que agradeço. Eu, eu vou convidar a querida Aline para que ela faça o encerramento do nosso estudo. Boa noite a todos. Senhor, querido Pai de amor, bondade, nosso amado Mestre Jesus, irmão e guia, aos mentores que fazem esse estudo nosso aqui possível, agradecemos por esse lindo estudo entregue pelo irmão Adenauer essa noite, que com tanta sensibilidade tratou de um assunto tão delicado para todos nós. Que a gente possa, Senhor, como foi avisado, como foi dito no preparo, desde o preparo de ambiente pela querida Yara, e dando prosseguimento durante a apresentação do estudo, que a gente possa entender e entender que todos esses pequenos percalços que a gente passa, que às vezes parecem imensos para a gente naquele momento, mas que eles são tão necessários para o nosso aprimoramento, para a nossa aprendizagem. E assim, Senhor, agradecidos por cada uma dessas tarefas que a gente tem que cumprir e também por esse estudo dessa noite. Agradecemos e pedimos licença para encerrar esse momento de estudos, dizendo graças a Deus e que assim seja.